Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que está terminando aqui uma saga muito especial aqui no canal, contando a história completa dos quadrinhos de Locke and Key. Eu já lancei vídeos contando os atos 1 e 2 das HQs e hoje nós vamos finalizar essa história com o ato 3 da série, que engloba os arcos Clockworks e Alpha e Ômega. Eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando essa saga e aos vários comentários de vários de vocês que comentaram aí dizendo que gostam do jeito como eu conto histórias. Então, gente, você que gosta de me ver contando histórias, além de se inscrever aqui no canal, me segue no Instagram também. Não se esqueçam que eu sou escritor, eu tenho um livro publicado por enquanto, que é Os Quase Completos, e em breve eu vou trazer em vídeos aqui no canal histórias de personagens meus que fazem parte do universo de fantasia e horror do próximo livro que eu estou escrevendo. Então fica de olho aí e me segue no Instagram, porque lá eu sempre falo dos meus livros e é lá que eu recebo dicas de vocês sobre os temas dos próximos vídeos e histórias de sagas aqui do canal. Não se esqueça que lá também tá rolando um sorteio da primeira HQ de Locke and Key junto com o Pop Funko do George de It a Coisa. O link para participar desse sorteio tá aqui na descrição. Bora lá então! O primeiro arco do ato 3 abre contando alguns acontecimentos do passado, mais precisamente do ano de 1775. Ali, a gente vê a mansão Key House no passado, no período da Guerra de Independência dos Estados Unidos, e nós somos apresentados ao jovem Benjamin Locke e a sua irmã Miranda Locke, que estão vendo seus pais serem enforcados na frente deles. Esse enforcamento aconteceu porque os pais deles foram considerados traidores por terem protegido um grupo de rebeldes americanos dos soldados ingleses. O Benjamin e a Miranda ficam muito mal, completamente sozinhos, e decidem ir atrás do irmão mais velho deles, o Joshua, que estava junto com os rebeldes americanos, todos escondidos lá nas cavernas do afogamento, que eram usadas como refúgio. Chegando lá, o líder dos rebeldes dá para eles a triste notícia de que o Joshua, o irmão deles, morreu junto com outros soldados. E explica que o que aconteceu foi que eles encontraram uma porta mágica no fundo da caverna que, quando aberta, aparentemente hipnotiza quem olha para dentro dela, e que um dos rebeldes ali foi possuído por uma entidade que saiu do portal e entrou no corpo dele e o fez assassinar brutalmente todo mundo que estava à sua volta, inclusive o Joshua. Eles contam pro Benjamin e pra Miranda também que viram outros demônios tentando pular dessa outra dimensão para dentro da caverna, mas que perceberam que quando eles não conseguem pular para dentro do corpo de alguém, eles se transformam em pedaços de ferro. A galera ali faz de tudo então para bloquear a porta, e o Benjamin usa as suas habilidades de ferreiro para produzir um cadeado para a porta. Eles deitam para dormir e descansar um pouquinho, mas aí o Benjamin começa a ouvir uns sussurros e percebe que esses sussurros vêm do pedaço de ferro que está ali com ele, que era um dos demônios que pulou do portal. E é aqui que ele tem uma visão, meio que mostrando para ele que ele poderia fabricar chaves com habilidades únicas a partir daquele ferro sussurrante. Só que aí nesse momento o cadeado que ele fez para a porta Ômega explode e um bode deles que estava por perto é completamente possuído por um dos demônios. Um dos rebeldes acaba tendo que matar o bode, e quando eles finalmente conseguem bloquear a porta de novo, o Benjamin entende o que ele precisa fazer. E é aí que ele sai dali com o ferro sussurrante em mãos e vai criar a primeira de todas as chaves, a chave Ômega, para que ele conseguisse trancar o portal. E assim que ele termina de criar essa chave, é revelado para nós leitores que duas figuras invisíveis estão ali assistindo essa cena, o Tyler e a Kinsey. Mas como que os dois irmãos Locke lá de 2012 estão assistindo essa cena aqui de 1775? Bom, isso é explicado nas próximas HQs. Voltando então para os dias atuais, a gente começa o segundo capítulo com uma cena muito pesada, onde o amiguinho do Bold da escola começa a perceber que o Bold não é mais ele mesmo e acusa o Bold de ser outra pessoa. O Dodge, dentro do corpo do Bold, perde a paciência e joga o garoto em
frente ao ônibus escolar que estava passando na rua. Sim, gente, essa HQ abre com uma criança sendo atropelada por um ônibus. Muito leve, né? Passam-se alguns dias e a gente tem vislumbres dos irmãos Locke tentando se recuperar do trauma de terem descoberto que o Zack vinha enganando eles esse tempo todo, e principalmente do trauma da Kinsey de ter matado o Zack, né? O Dodge, no corpo do Bold, fica tentando usar esses momentos entre irmãos para tentar descobrir onde o Tyler escondeu a chave ômega, mas o Tyler nunca conta para ele, dizendo apenas que vai ficar tudo bem. É então que o Dodge tenta mexer nas coisas da Kinsey um dia, tentando encontrar a chave, e ele acaba quebrando a garrafa onde ela guardava os seus mini monstros ali do medo e da tristeza. As duas miniaturas fogem pela casa e acabam entrando dentro da cabeça do Tyler. E aí, gente, a cabeça do menino, que já é meio ferrada, fica completamente fodida quando esses sentimentos entram lá e liberam todos os sentimentos negativos que ele tem presos dentro dele, pegando o sentimento que representava a coragem e valentia dele e trancando numa prisão do subconsciente. Isso faz com que o Tyler perca completamente a lucidez das coisas, fique completamente louco, em depressão, e aí ele pega um galão de gasolina e começa a jogar pelos corredores da casa para botar fogo em tudo ali. O tio Dave tenta impedir ele de cometer alguma loucura, mas ele nocauteia o tio batendo nele com um galão. Depois ele joga pela escada o relógio antigo que ficava ali no segundo andar, quase destruindo o relógio e derrubando uma chave secreta que estava em cima dele. A Kinsey usa as asas de anjo fornecidas pela chave anjo então para atacar o irmão pela janela e imobilizar ele, abrindo a cabeça dele com a chave da cabeça. Lá dentro da cabeça do Tyler, ela encontra o que tem de errado e tira de lá de dentro o seu medo e a sua tristeza, que estavam fazendo uma grande merda na mente do coitado do irmão. E o filho da puta do Dodge, no corpinho inocente ali do Bold, fuça junto com ela na cabeça do irmão e encontra lá dentro a chave ômega, que era o que ele tanto vinha procurando. A Kinsey então decide que o lugar mais seguro para guardar os seus sentimentos negativos é a própria mente dela, e ela coloca eles lá dentro de novo. Ela termina chorando e abraçando o irmão, tendo seu medo e a sua capacidade de chorar inseridas nela novamente. Enquanto o Bold termina com um olhar endemoniado olhando para a chave ômega na sua mão. Os irmãos apagam então as memórias do Duncan para que ele não se lembre de ter sido atacado pelo sobrinho e tentam limpar um pouco da bagunça, levando o relógio de volta para o seu lugar. Mas é aí então que eles encontram a chave que o Tyler derrubou, a chave do tempo. Eles logo então descobrem que com aquela chave eles conseguem voltar para o passado, para a data que eles quiserem, como visitantes, testemunhas de acontecimentos passados. Mas tem um detalhe, que infelizmente no painel do relógio, onde você decide para qual data e ano você vai, o setor onde você escolhe o ano só permite que você viaje para anos que começam com o número 1. Então as viagens só podem acontecer nesse período aí que engloba o milênio passado. É usando essa chave, ativando esse relógio então, que os dois conseguem se transportar como espectadores para assistir todos os acontecimentos lá em 1775 que foram relatados lá no primeiro capítulo. O Tyler e a Kinsey descobrem então que ali naquele relógio tem uma lista de todas as datas importantes para a história da família Locke e da Key House nos últimos séculos, mostrando para eles a data em que cada uma das chaves foi criada. É como se eles tivessem em mãos agora um guia para entender todas as gerações dos seus antepassados que criaram tantas chaves com habilidades tão distintas. Mas o Tyler decide que só tem um antepassado no qual ele está interessado, então ele volta para o ano de 1988 para assistir os acontecimentos que envolvem o pai dele, o Randall Locke, no último ano do ensino médio, junto com os amigos dele. Bom, eles assistem então parte da apresentação da peça de teatro lá de 88, A Tempestade, que o grupo do Randall Locke apresentou ali na escola com direção do professor Joey. A plateia ficou fascinada com a qualidade dos efeitos especiais apresentados naquela peça, que na verdade não eram efeitos especiais coisa nenhuma, eram as chaves fazendo magia no palco. Os amigos se reúnem então para comemorar lá nas cavernas do afogamento, mas a comemoração logo termina em discussão, porque um deles, o Mark Joe, tinha falado que um tio dele trabalhava como agente de cinema e que esse tio estaria na plateia de olho na Kim. Essa Kim é a namorada do Randall, que curte ficar com
com ele, mas que na verdade sonha em se mudar dali e ir pra Hollywood se tornar uma estrela. Ela fica puta da vida quando descobre que esse tio do Mark Cho não foi assistir a peça, e aí todo o grupo de amigos meio que se desentende. Acontece que todos eles estão no último ano do ensino médio, e eles estão com receio do que vai acontecer quando eles se formarem, virarem adultos e se esquecerem das chaves, porque é isso que acontece quando eles completam 18 anos. E assim, para resumir para vocês a situação de cada um ali desse grupo. O que o Mark Cho queria era perder a virgindade com alguém. O que a Kim queria era se tornar uma atriz famosa. O que a Erin Voss queria era ter uma chance com o Randall, por quem ela tinha um crush, mas que namorava com a Kim. O que a Ellie queria era se sentir mais bonita e mais confiante, e o que o Lucas queria era continuar o relacionamento dele feliz com a Ellie, tentando fazer com que ela confiasse mais em si mesma. O Randall então traz a seguinte ideia para os amigos: eles vão pegar a chave ômega, descer até a Black Door e trazer um dos demônios para que o demônio se transforme em ferro sussurrante e eles possam fazer novas chaves. Com essas chaves novas, eles poderão não apenas fazer com que eles não esqueçam dos poderes das chaves, mas também poderão criar novos poderes, inventando chaves para o que eles bem quiserem fazer na vida adulta. Os amigos ficam relutantes, mas acabam topando a ideia. A única que fica com muito receio é a Erin Voss, que diz pro Randall depois sozinha se ele acha certo mesmo fazer aquilo só para tentar deixar a namorada dele feliz, sendo que ele sabe que assim que ela se formar, a Kim vai terminar com ele e se mudar da cidade. O Randall responde dizendo que sabe disso, que sabe que os dois vão acabar terminando, mas que ele não consegue não fazer isso pela Kim. E a Erin fica meio de coração partido então. Aí nós somos apresentados pro Duncan criança, que era um garotinho muito enxerido na época, e a gente descobre uma coisa muito legal, que assim como lá no presente era sempre o Bold que encontrava as chaves, aqui no passado quem encontrava as chaves era sempre o Duncan. E ele estava super irritado naquela época porque ele encontrava as chaves e a galera adolescente excluía ele dos rolês. Então ele tenta seguir os amigos do irmão mais velho dele até as cavernas do afogamento. E uma cena que vai apenas ser mencionada aqui é o momento em que a Erin fala pro Randall: já parou para pensar que descendentes seus do futuro podem estar te observando com a chave do tempo? Imagina só se seus próprios filhos estiverem te observando nesse exato momento. E aí o Randall faz uma graça ali, e vira falando assim: porra, isso seria terrível. Filhos, se vocês estiverem aqui agora, não façam nenhuma das merdas que vocês estão me vendo fazer. Tentem aprender com os meus erros. Quando o Randall se dá conta de que o Duncan tá seguindo eles, o Lucas se oferece para ir lá tirar o garotinho dali, só que o Lucas confia no Duncan, então ele pede para ele prometer que não vai seguir eles até lá embaixo, que em troca o Lucas conta para ele o que eles estão indo fazer. Mas dá pra gente confiar em promessa de criança? É claro que não. Antes deles chegarem lá no fundo da caverna, o Mark Cho pega uma lata de spray e picha o nome deles lá nas paredes da gruta. E aqui fica claro pra gente que o nome do Lucas era Lucas Caravaggio, mas que ele tinha entre os amigos o apelido de Dodge, já que vários dos amigos o chamavam assim. O Randall controla as sombras ao redor dele usando a chave das sombras para que elas limpem o caminho cheio de pedras pesadas até a Black Door e os meninos enfim chegam até ela. A ideia deles é a seguinte: eles abrem a porta e ficam de olhos fechados para que nenhum deles seja hipnotizado pelos demônios e aguardam até que um demônio saia e se transforme em metal. Quando eles abrem a porta então, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o Mark Cho está escondido atrás de uma pedra e encontra uma passagem secreta ali que leva das grutas para algum lugar. Depois, o Duncan aparece ali mostrando que ele usou a chave de qualquer lugar para se transportar até ali embaixo. E assim que ele vê o portal aberto, ele fica completamente hipnotizado. O Lucas tenta salvar o garoto, mas ele acaba ficando hipnotizado e colocando a mão dentro do portal, sendo possuído por um dos demônios. O Randall ordena que as sombras fechem o portal e a Kim logo tira o Duncan dali. O Lucas diz pra eles que tá tudo bem, que algo tentou possuir ele, mas que não deu certo. Só que nenhum dos amigos confia muito nisso. Naquela noite então,
o Lucas aparece no quarto do Randall e tenta ameaçar ele enquanto ele está dormindo, só que os amigos já imaginavam que isso ia acontecer e preparam uma emboscada. Eles atacam o Lucas, sabendo que ele está possuído pelo demônio. A Erin e o Randall então decidem abrir a cabeça do Lucas para ver o que eles podem tirar de lá de dentro que ajude o amigo possuído. E assim, infelizmente, eles não conseguem abrir a cabeça dele e tirar o demônio de dentro do corpo dele, porque o demônio não está na cabeça, ele está acoplado na alma dele. Só que eles pensam que eles podem tirar todas as memórias do Lucas para que ele não se lembre de nada das coisas que ele conhece, para que ele não conheça mais as chaves, nem o portal, nem nada. Quando eles abrem a cabeça do Lucas, eles veem que esse Dodge possuído realmente planejava trazer novos demônios para a Terra através da Black Door e dominar tudo que ele conseguisse dominar, realizando um verdadeiro massacre. Eles tiram então quase todas as memórias da cabeça do Lucas, assim como esses pensamentos, para que ele se esqueça de tudo que ele viveu com os amigos e de tudo que esse demônio planejava. Assim, ele só se lembra da vida de adolescente comum dele até o ano anterior. Isso deixa a Ellie acabada, porque como eles tiraram todas as memórias do último ano dele, ele não se lembra de nada do que os dois viveram juntos, muito menos que eles eram namorados. O Randall guarda todas as memórias tiradas do Lucas lá na casa do poço e usa a chave do eco para chamar pelo eco da mãe dele que morreu. Ele pede a ajuda da mãe, a senhora Locke, e deixa ela ali como guardiã do poço e das memórias do Lucas. Aí passam-se 2 semanas e o Lucas voltou para a escola, se tornando um cara completamente diferente. Ele vira um cafajeste valentão que faz bullying com os outros. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Ele agora é o Dodge demônio, com o demônio acoplado na alma dele. Só que como eles tiraram as memórias dele, o Dodge demônio não lembra quem ele é, de onde ele veio, nem nada disso. Só que ainda assim, ele é mau, ele é ruim por natureza, e é uma pessoa nojenta. Isso deixa a Ellie muito triste, muito mal. E todos os dias então, ela vai até a casa do poço e pede para que a mãe do Randall deixe que ela veja as memórias do Lucas guardadas ali, para que ela possa olhar para aquelas memórias e lembrar do que os dois tinham juntos. Acontece que um dia o Lucas segue ela até a casa do poço porque ele começa a desconfiar que tinha alguma coisa que ela sabia sobre ele e não queria contar. A senhora Locke, mãe do Randall, tenta impedir o Lucas de entrar na casa do poço, mas a Eve se assusta, tenta falar para a senhora Locke não chamar os amigos dela, não fazer nada com o Lucas e sem querer acaba empurrando a senhora Locke para fora da porta da casa do poço. Como ela é um eco, ela acaba se desfazendo em pleno ar. A Ellie fica horrorizada com o que ela mesma fez e o Lucas prende ela como refém, interessado em saber o que são todos aqueles potes cheios de miniaturas que ela estava escondendo dele. Ele acaba então colocando todas as memórias dele de volta na cabeça e assim se torna ciente de tudo o que aconteceu. Só que ele é flagrado pelo Duncan, que estava passeando por aí na sua forma feminina. Sim, o Duncan, quando era criança, gostava de usar a chave do gênero para se tornar uma garota e passear por aí de vestido. O Dodge persegue o Duncan então e rouba a chave do gênero que estava com ele. Quando ele consegue prender o garoto, quer dizer, a garota, né? Lá dentro da Key House, ele vê que o Mark Cho acabou de chegar no quintal, viu que o Lucas recuperou as memórias e está preparando uma emboscada para ele. O Mark usa a chave da coruja e manda a coruja para ir chamar os seus amigos e usa a chave das sombras e pede para as sombras encontrarem o Dodge. O Dodge percebe que vai ser pego pelas sombras, então ele precisa recorrer à única chave que ele tem nas mãos dele. Ele usa a chave do gênero para se transformar em garota antes que as sombras o peguem. É assim que pela primeira vez na história cronológica ali, ele assume a forma feminina dele mesmo. E a Dodge, então, conhece muito bem o Mark Cho. Ela sabe que ele nunca viu uma garota pelada e ela se oferece completamente nua para ele, oferecendo para tirar a virgindade dele e conseguindo deixar ele excitado por um segundo. Esse segundo de distração é suficiente para que ela se aproxime e esfaqueie o colega com uma faca que ela tinha pegado lá de dentro da Key House. Ela força o Mark Cho a contar onde está a chave ômega antes de morrer, ameaçando matar a Eve também se ele não contar, e ele revela que tudo que ele sabe é que a chave está com a Erin, que o Randall confiou as chaves para ela. A Dodge ordena então que as sombras tragam o Duncan até ela, e enquanto ela deixa o Mark Cho morrendo, ela arquiteta um plano para salvar ela mesma
caso ela venha a ser derrotada. Ela tira de dentro da própria cabeça um fragmento de memória dela ali naquele momento, naquela forma feminina. Junto com esse fragmento de memória, ela coloca dentro de um pote de vidro a chave do Eco, a chave do gênero e um bilhete dizendo para ela ir até a casa do poço e chamar pelo nome secreto dela. Nós sabemos que é esse pote que décadas mais tarde a Ellie iria encontrar lá no banheiro da casa dela, que faria ela trazer o Eco da Dodge de volta. Depois disso, então, a Dodge vai com seu exército de sombras até as cavernas do afogamento, depois de ter deixado ali nos jardins da casa uma mensagem clara para o Randall, para Erin e para Kim, dizendo o Duncan pela chave ômega. O Randall, a Erin e a Kim vão até ela equipados com os seus artefatos. O Randall vai todo forte lá com a chave de Hércules, a Kim vai escondida com as chaves de Anjo e a Erin usa a chave na caixa de música para ordenar que a Dodge não saia de onde ela está. A Kim salva o Duncan voando então, só que a Dodge já tinha ordenado que as sombras matassem qualquer um deles que tentasse atacar. E uma das sombras então mata a Kim, esmagando ela contra a parede brutalmente. Enquanto isso, a Ellie acorda lá do lado do Mark Joe e descobre que antes de morrer, ele deixou um recado para ela, contando que lá embaixo ele descobriu uma passagem secreta que conecta as grutas até uma escada que fica atrás da casa do poço. E assim, a Ellie usa essa passagem para ir salvar os amigos. Lá embaixo, a Dodge abriu a cabeça da Erin Voss e tá tirando dali todas as memórias dela. Isso vai deixando a menina mentalmente danificada e os cabelos dela começam a ficar brancos. A Eve surge pela passagem secreta então e manda a coruja da chave da coruja atacar a Dodge. A coruja rouba a coroa dela e as sombras a seu serviço então se dissolvem completamente, causando um tremor ali na caverna que faz com que uma das paredes desmorone. O Randall consegue pegar o irmãozinho dele, a Erin e a Ellie e protege os três das pedras que estão caindo, mas a Dodge então acaba morrendo esmagada pelas pedras. O Randall e a Ellie ficam completamente em choque. 3 amigos deles morreram e a Erin tá ali completamente sem memória e sem os seus pensamentos. Eles deixam a Dodge morrendo, agonizando e vão embora dali. Depois de tudo isso, os dois decidem que vão ter que seguir com suas vidas e com o luto. O Randall joga a chave da cabeça dentro de um dos lagos da Key House e a única coisa que ele leva com ele é a chave ômega guardada dentro da sua cabeça e um pedaço de ferro sussurrante que ele acabou coletando no meio de toda aquela confusão que se parece um pouco com um anzol de pesca. Depois de terem assistido toda essa tragédia, o Tyler e a Kinsey voltam pro presente. E eles voltam muito ruins da cabeça. Péssimos da cabeça. Você consegue sentir a dor deles e o pesar de descobrirem que o pai foi o causador de todas as tragédias pelas quais eles passaram. A gente termina o penúltimo arco então, olhando pros 3 irmãos, cada um no seu quarto. A Kinsey chorando, olhando para uma foto do pai, o Bold possuído com uma cara de demônio com a chave ômega em mãos e o Tyler olhando para o próprio boné que o pai deu para ele, finalmente se dando conta do que era aquele anzol que o pai há tanto tempo colocou ali. O arco seguinte então, Alpha e Ômega, começa com o Dodge no corpo do Bold se transformando em gigante para recuperar a coroa das sombras que o Tyler escondeu e derrubando o farol que existe ali no meio do oceano, deixando uma galera da cidade em choque. Ele ordena que as suas sombras ativem a opção de escoamento de água do mecanismo que existe dentro das cavernas do afogamento para que aquele local fique sem água nenhuma, porque ele está esquematizando o seu plano de abrir a porta ômega, a Black Door. Enquanto isso, o Scott, amigo da Kinsey, está gravando depoimentos de vários dos alunos para um vídeo da festa de formatura. E ela aproveita a oportunidade para se desculpar com ele e com os outros amigos por ter feito eles se meterem em tanta encrenca com as ações inconsequentes dela quando ela estava sem o medo e a tristeza dentro da cabeça. Depois disso, o Rufus, filho da Ellie, está sendo levado por um assistente social que vai achar um novo lar para ele agora que ele está órfão. E ele passa ali na Key House junto com esse tutor para poder se despedir dos Locke e principalmente do Bold. Só que vocês se lembram bem como a mente do Rufus
funciona de forma diferente. Ele consegue enxergar fantasmas ali na Key House, e isso permite que ele enxergue o espírito do Bold verdadeiro que está vagando ali pela casa desde que o Dodge prendeu ele ali com a chave fantasma. O Bold conta a verdade do Rufus, que o cara que matou a mãe dele enganou todo mundo e está no corpo dele. E nesse momento o falso Bold com o Dodge dentro dele chega ali se fingindo de garotinho inocente. O Rufus então ataca ele, tentando ajudar o espírito do Bold. Ele enforca o falso Bold, quase sufocando ele com muita força, até que chega a um ponto em que o Tyler tem que atacar o Rufus brutalmente para que ele solte o corpo do irmãozinho dele. Depois disso então, todos entendem que o Rufus precisa de tratamento psiquiátrico e ele não é mandado para um novo lar, mas sim para um sanatório. O mesmo sanatório, inclusive, em que a Erin Voss está internada, que a Kinsey visitou lá no segundo ato da série, lembram? Bom, lá ele continua se comunicando com os seus melhores amigos dentro da sua cabeça, que são os seus brinquedos, que o incentivam na missão de escapar dali para derrotar o inimigo. Ele acaba fazendo contato com a Erin Voss um dia no corredor, e embora ele não consiga falar quase nada, ela consegue olhar para ele e dizer: Dodge? Pare o Dodge, pare o Dodge. O psiquiatra analisa então todo o histórico do Rufus, acreditando que ele está desenvolvendo um transtorno após ter visto a mãe dele sofrer abuso do tal do Zack, de ter sofrido abuso ele mesmo por parte do Zack e da avó dele, que era terrível, e ele comenta que sabe que a mãe sempre foi pro Rufus a heroína dele, e que ele sabe como perder ela foi algo indescritivelmente pesado para ele. Enquanto tudo isso está rolando, a Kinsey se arruma para o baile de formatura, porque embora a formatura seja da turma do Tyler e não da turma dela, ela é a acompanhante do Jamal e vai para o baile junto com ele e com os outros dois amigos, o Scott e a Jack, que estão indo juntos depois de terem perdido uma aposta entre eles e terem que ir de roupas trocadas entre eles para a festa. O Tyler, por sua vez, decide que ele não vai ao baile porque ele não está muito afim. Voltando lá para o sanatório, os soldados do Rufus, que no caso são os brinquedos dele, agem dentro da cabeça dele e traçam uma estratégia para que ele fuja dali. O Rufus realmente então se entrega para essa operação como um soldado e consegue escapar do quarto, se esgueirando pelos corredores, e ele conta inclusive com a ajuda da Erin, que mesmo debilitada consegue derrubar uma das enfermeiras para que o menino possa fugir dali e continuar na missão de derrotar o Dodge. E aí, a gente tem uma cena extremamente emocionante. O Rufus consegue fugir do sanatório e na forma como ele enxerga o mundo, ele sempre se enxerga fugindo junto com o seu robô, o seu companheiro de guerra. O robô diz para ele que está muito orgulhoso de servir ao lado dele e abre o seu capacete, revelando o rosto da Ellie, a mãe do Rufus. Essa parte pode ter muitas interpretações. Você pode entender que o espírito da Ellie realmente está ali dando forças do Rufus, ou que é só a mente dele projetando ela nos brinquedos. De qualquer forma, o Rufus termina chorando antes de fugir dali, e é impossível não se emocionar com essa cena. Lá na Key House, o Dodge, dentro do corpo do Bold, dá início às suas maldades, saindo de casa para dar início ao seu plano e atacando a Nina Locke com as sombras, deixando ela completamente debilitada e enchendo ela de álcool forçadamente para que ninguém acredite que ela foi atacada e sim que ela está descontroladamente bêbada. O tio Duncan, com muito custo, consegue convencer o Tyler a sair dali e ir curtir a noite no baile, e o Tyler vai, mas assim que o Duncan fica sozinho, ele também é atacado pelas sombras em controle do Dodge. Lá no bairro da escola, o Scott e o Jamal fazem uma zoeira com uma super referência a Stephen King, reproduzindo entre eles a cena icônica de Carrie a Estranha. E o Tyler se encontra com a Jordan, que mesmo depois de ter traído ele, ainda conquista o moleque com um papinho de garota rebelde, que não quer mais ser sustentada pelo dinheiro do pai e que vai botar fogo no vestido que o pai comprou pra ela. Os dois acabam transando ali então, peladões num gramado à luz da lua. Depois disso, acabou a transa, o Tyler diz pra Jordan que ele tem que ir em casa para trocar de camisa e que ele vai encontrar ela mais tarde no pós-baile, que é uma festa que acontece lá nas cavernas do afogamento. Mas assim que o Tyler chega em casa, assim como a mãe e o tio, ele também é atacado pelas sombras que estão sob o controle do Dodge, tendo que se esconder junto com o tio Duncan dentro do porta-malas de um carro.
Enquanto isso, começa então o pós-baile de formatura, que é organizado pelos próprios alunos sem supervisão da escola, lá nas cavernas do afogamento. Sim, você também acha essa ideia meio perigosamente retardada, você não é o único, né? Mas eu não nego que rende ali uma espécie de luau bem bacana. Enfim, o falso Bold então aparece ali e tenta enganar a Kinsey e os amigos dela, dizendo que o Tyler caiu lá no fundo da gruta e que eles precisam ajudar ele a salvá-lo. Mas a Kinsey e os amigos acabam não indo porque percebem que essa história não tá fazendo sentido, e aí o Dodge dentro do corpo do Bold fica puto de raiva e sai do personagem. Ele controla então as sombras para que elas destruam as passarelas ali e ataquem os amigos da Kinsey. Vários dos amigos dela morrem de cara e tanto o Scott quanto a Jack caem ali no meio daquela escuridão profunda. Enquanto isso, lá na Key House, a Nina consegue ligar para o detetive Mutuco pedindo que ele leve a polícia até ali. E o Tyler e o Duncan conseguem combater algumas das sombras, gerando ali de diferentes formas vários pontos de luz. Por fim, assim que a polícia chega, eles lutam com as sombras novamente. O Tyler tenta ajudar, mas ele acaba levando um tiro acidental de um dos policiais e ficando gravemente ferido. Para tentar salvar ele e impedir ele de morrer, a Nina socorre o filho e coloca ele dentro do armário usando a chave do reparo. Ela deixa ele lá dentro por alguns instantes, durante os quais ele vê o pai dele brevemente incentivando ele a salvar os colegas dele que estão sendo possuídos por demônios, dizendo para ele que, embora não tenha como ele poupar a vida dos colegas, tem sim como ele salvar a alma deles. O Tyler tá meio puto com o próprio pai, mas ele aceita os conselhos e é tirado de dentro do armário novinho em folha com o ferimento curado. Enquanto isso, lá na caverna, o Dodge controla o seu exército de sombras para controlar e organizar os jovens sequestrados, levando eles até o fundo da gruta, e assim que alguns dos jovens começam a se rebelar, as sombras são ordenadas a matar eles da forma mais brutal possível. No meio disso, a Kinsey acaba encontrando ali no local onde ela, o Jamal e a Jordan estão encurralados, as miniaturas que são as memórias e pensamentos da Erin Voss, que a Dodge tinha tirado da cabeça da Erin ali na caverna lá em 1988. E de repente, o Scott e a Jack surgem das profundezas das sombras, completamente diferentes, tendo sido possuídos pelos demônios que o Dodge já liberou da Black Door, o Scott usando a força da chave de Hércules e a Jack usando as asas da chave de Anjo. Eles trazem ordens do Dodge lá de baixo, dizendo que dos 3 ali, 2 poderão sobreviver. Desses sobreviventes, um receberá a graça de ser possuído por um demônio e o outro deverá servir o Dodge como um servo humano. A Jordan, sabendo que ela é uma vadia mesmo, que nunca fez nada de bom por ninguém, acaba se jogando de lá de cima e se matando antes que os meninos tivessem escolha. Voltando lá para Key House, a Nina, o Tyler, o Duncan e o detetive Mutuco se envolvem numa verdadeira batalha contra as sombras. No meio dessa luta, o detetive Mutuco acaba morrendo e como eles estão usando fogo para espantar as sombras, eles acabam acidentalmente botando fogo na mansão. O Tyler corre junto com o Duncan para a oficina, onde o tio costuma soldar metal, e lá ele tem todo o equipamento necessário para fazer o que está na mente dele, que é usar o metal sussurrante no formato do anzol do boné dele para fabricar uma nova chave com uma função criada por ele. Ao mesmo tempo, o nosso bravo herói Rufus completa sua longa jornada até a Key House junto com seu parceiro robô em mãos e quase é atacado pelas sombras, mas a Nina Locke salva ele rapidamente e esconde ele dentro do carro. Ela pede desculpas para ele por não ter acreditado nele antes e ele diz que tá tudo bem, que ele entende perfeitamente. Lá nas cavernas, a Kinsey e o Jamal são levados pela Jack e pelo Scott possuídos até o fundo das grutas, onde eles encontram a maioria dos colegas deles mortos ou sendo torturados, e uns 4 colegas apenas que tinham sido possuídos por outros demônios que o Dodge liberou da Black Door. É então que o Dodge explica para Kinsey e para o Jamal o seu grande plano. A princípio, ele pretendia possuir todos os adolescentes, criando um verdadeiro exército que poderia usar todos
todos os poderes das chaves para vencer guerras e dominar todo o país. Mas logo ele se dá conta de que se ele trouxer todos os demônios lá da sua dimensão, eles vão acabar destruindo esse planeta, assim como destruíram a dimensão natal deles. Então seria bem melhor permitir que apenas um grupo seleto dos jovens fossem possuídos pelos seus demônios irmãos, para que eles se tornassem uma família como os Loki, controlando os poderes de todas as chaves. E aí, o Dodge e essa pequena galera possuída por demônios, eles iriam usar a chave da cabeça para controlar vários humanos e forçá-los a formar um exército para eles. E tudo isso ia começar com o Duncan sendo forçado a fabricar novas chaves com poderes que o Dodge iria escolher. E por fim, o Dodge pretende criar uma chave que vai transformar ele num deus, substituindo a imagem de todos os deuses venerados ao redor do mundo pela imagem dele. E assim a humanidade toda se curvaria em favor dele. A Kinsey e o Jamal se beijam no último segundo de desespero e enquanto isso, o Tyler usa a passagem secreta de trás da casa do poço para descer o túnel e chegar lá nas cavernas. Mas assim que ele chega, ele é pego pelo Scott possuído e pelas sombras que revistam as mãos dele, os bolsos dele e dizem pro Dodge que ele tá limpo, que não tem nenhuma arma com ele. O Dodge diz pro Tyler que ele não vai conseguir salvar a irmã e ele responde: "Eu não vim salvar minha irmã, eu vim salvar você, Lucas." E é aí que nós vemos que atrás do boné dele, ele está escondendo uma nova chave. Uma chave que ele acabou de fabricar. E aí, no momento em que o Dodge vai estripar a Kinsey com as suas garras de sombra, ela revela a ajudinha que ela estava guardando dentro do seu vestido. Duas das memórias em miniatura da Erin Voss estavam escondidas lá dentro e uma delas com as chaves de anjo consegue voar até a cabeça do Dodge e tirar a coroa dele. No momento em que isso acontece, as sombras escravas dele desaparecem e o Tyler rapidamente pega a chave no boné dele e enfia ela na fechadura que surge no peito do Scott possuído. O Scott começa a se engasgar e sufocar e começa a chorar metal. O Tyler explica que aquela chave que ele acabou de criar é a chave alfa, uma chave capaz de separar uma alma de um demônio. Mas tem um problema. No momento em que o demônio se separa da alma, ele se transforma em metal. E esse metal se solidifica dentro do corpo da pessoa, matando o hospedeiro por dentro. Assim, o Scott começa a morrer, mas ele agradece o Tyler porque o Tyler salvou a alma dele. Começa uma luta então entre os jovens possuídos e os jovens não possuídos, e quando o Dodge vê que está tudo indo por água abaixo, ele foge rapidamente pela passagem secreta. Mas assim que o Dodge sai pela passagem secreta, ele tem uma desagradável surpresa, sendo pego por quem ele menos esperava, o Rufus. O Rufus usa toda a sua força para agarrar o corpo do falso Bold e pega de dentro da bolsinha dele a chave do Eco, destrancando a porta da casa do poço. Ele completa então a missão que o fantasma do Sam Lester tinha dado para ele e empurra o corpo do Bold pela porta, fazendo com que o Eco dentro dele seja destruído, sendo mandado de volta para o mundo dos mortos. É assim que o Rufus derrota o grande vilão, terminando ali com o corpo sem vida do Bold nos seus braços. Depois da Kinsey e do Jamal terem salvado os outros jovens da caverna, eles usam a chave para tirar o demônio também de dentro do corpo da Jack, e o metal se solidifica dentro do corpo dela da mesma forma. Ela e o Scott morrem juntos com o metal solidificado saindo dos olhos e da boca deles. E a penúltima HQ termina com vários jovens confusos ao redor da mansão Key House, completamente em chamas, com a família Locke em prantos lamentando a morte do filho caçula. Bom, aí você deve estar pensando, né? Ah, mas tudo bem, porque o espírito do Bold está vagando ali pelo terreno, é só botar ele de volta no corpo dele, né? Infelizmente não, porque o Tyler e a Kinsey apagaram depois disso e foram levados para um hospital. E quando eles acordaram, o corpo do irmãozinho deles já tinha sido cremado e já tinha virado cinzas dentro de uma urna. Então, tudo que eles podiam fazer era chorar junto com a família no velório do Bold. O Duncan dá de presente para o Tyler um carro, que era o carro que ele vinha consertando há um tempão, e o Tyler usa esse carro para voltar lá para Key House,
está completamente destruída desde o incêndio. Ele leva com ele o molho de chaves com todas as chaves já descobertas por eles e abre a casa do poço com a chave do eco e, acreditem ou não, ele chama pelo Lucas Dodge Caravaggio. Como o poço sempre traz de volta a pessoa requisitada, o Dodge é trazido de volta ali do poço no corpo do Lucas. O Tyler explica que trouxe ele de volta porque aquilo ali ainda não terminou. Ele ainda tem que salvar o Lucas. Então ele ataca o Lucas e usa a chave alfa no peito dele, separando a alma dele do demônio e finalmente trazendo a alma do verdadeiro Lucas Caravaggio de volta. O Lucas tem uma morte muito triste, segurando nas mãos do Tyler, pedindo perdão por tudo que ele fez, e o Tyler diz que nada daquilo foi ele que fez e que ele pode descansar em paz. Depois disso, o Tyler e a Kinsey vão até o sanatório onde a Erin Voss está internada e levam todas as memórias e pensamentos dela que eles encontraram lá nas grutas e colocam todos de volta na cabeça dela. É assim que a Erin recupera toda a sua consciência, suas memórias e o seu autocontrole e se levanta dali, dizendo que agora ela vai viver todo o resto da sua vida. Por fim, numa última visita do Tyler aos destroços da Key House, o Tyler tem a atenção dele chamada por um passarinho. Ele percebe que aquele passarinho é um dos pássaros sobreviventes daquele ataque do bando de pássaros aos cães que atacaram eles, lá naquela época em que o Bold descobriu sobre a chave animal. E ele segue esse passarinho até os destroços da casa. O passarinho pede que ele abra a porta fantasma usando a chave fantasma e passa por ela, deixando o seu corpinho morto ali no chão. É então que o fantasma do passarinho vai até o fantasma do Bold e mostra para ele que ele está disposto a dar o seu corpo de animal para ele. O Bold agradece muito e entra no corpo do pássaro. Por fim, ele chama a atenção do Tyler e faz com que o Tyler abra para ele a portinha da chave animal. O passarinho Bold passa por aquela porta e é assim que ele é transformado em humano, se tornando o garotinho Bold. A família Locke chega ali na Key House, ficando toda emocionada ao verem o Bold vivo. O Bold explica para a mãe dele o que aconteceu, dizendo que ele foi salvo por um passarinho que ele salvou uma vez, que queria encontrar o bando dele no mundo espiritual e cedeu o seu corpo para que ele pudesse usar a chave animal e se transformar em humano. E obviamente ninguém da família entende bosta nenhuma dessa explicação, mas eles ficam felizes mesmo assim. A Nina decide que eles vão adotar o Rufus e o Bold e o Rufus ficam muito felizes em saber que agora eles vão ser criados como irmãos. A última cena da última HQ é o Tyler deixando a família feliz indo até o poço, chamando por um eco pela última vez. Ele chama pelo eco do pai e tem uma última conversa onde eles finalmente fazem as pazes. O Tyler pede desculpas por não ter dado valor nele em vida e o Randall diz que tem muito orgulho do filho, que quer que ele siga a sua vida indo atrás dos seus sonhos e dando muito amor para toda a família dele. E é com essa despedida do Randall, com o eco dele se desfazendo, que nós damos fim a essa história belíssima que fecha o último arco de Locke and Key. E de vocês que me acompanharam em todos esses vídeos, eu quero saber qual outra história vocês querem me ver contar aqui no canal? Deixa aí pra mim nos comentários ou lá no meu Instagram. Não esquece de conhecer a minha história, o link do meu livro, Os Quase Completos, que tá aqui na descrição. E me sigam lá no Instagram para ficarem sempre de olho nas histórias que eu trago para contar para vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!